Beleza? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, então, de anestesiologia de pequenos animais. E vamos entrar agora num tema relacionado à anestesia geral inalatória, tá? Na nossa última aula, vocês lembram que nós vimos sobre planos anestésicos, né? E eu falei que aqueles planos anestésicos só eram válidos para uma anestesia inalatória, onde você consegue controlar a profundidade anestésica do seu paciente, não é isso? Então, agora nós vamos falar sobre anestesia geral inalatória. O objetivo da nossa aula de hoje é compreendermos os equipamentos, tá? Quais são esses equipamentos da anestesia inalatória, do que é composto, para já na próxima aula nós começarmos a falar sobre os nossos fármacos, ok? Sobre os nossos anestésicos inalatórios, ok? E para isso nós precisaremos relembrar ou precisaremos entender algumas coisas relacionadas à farmacologia, tá? Então, farmacologia deve ter abordado alguma coisa com vocês também relacionados a estes fármacos inalatórios, ok? Mas, se não abordou, não tem problema que a gente vai falar sobre isso novamente, tá? Então, vamos ver o que seria essa anestesia geral inalatória, quais são os equipamentos e tudo mais. Então, quando eu falo em anestesia geral inalatória, eu estou falando numa anestesia obtida e mantida pelo sistema respiratório. Então, via de administração da anestesia geral inalatória, logicamente, são as vias respiratórias. E a via de manutenção da anestesia geral inalatória também, logicamente, é o meu sistema respiratório, ok? Então, ocorre a absorção e ocorre também eliminação desse agente anestésico pela nossa via respiratória. Quais são os objetivos desta anestesia geral inalatória? O objetivo que eu quero em qualquer tipo de anestesia, não é isso? Levar à inconsciência, levar à analgesia, ou seja, perda de sensibilidade dolorosa, e causar um relaxamento muscular para que eu possa realizar o meu procedimento cirúrgico. Esse é o objetivo de toda anestesia, lógico. E também é o nosso objetivo nessa anestesia geral inalatória, ok? Então, esse daqui, ó, nessa imagem, é o que nós estamos vendo. Um animal anestesiado com uma anestesia inalatória, certo? Então, ó, através deste tubo, está passando pela traqueia do animal e está indo até os brônquios, né? Até a carina traqueal, ou antes dessa carina traqueal, no caso, né? É esse tubo, olha só, tem esse tubo aqui, são esses tubos que estão levando o que para o nosso paciente? Está levando o oxigênio e está levando o anestésico inalatório, certo? Então, esse é o objetivo da anestesia inalatória, promover anestesia no meu paciente. E essa anestesia ela é obtida como? Através desse sistema de canos, né, esse sistema de tubos, levando o anestésico inalatório lá para o nosso paciente. Isso daqui é uma sonda chamada de sonda endotraqueal. A partir do momento que o animal já está anestesiado, você vai introduzir esta sonda endotraqueal diretamente na traqueia do paciente. E aí, essa traqueia ficará totalmente ocluída, então os gases só serão enviados e retirados por esta sonda endotraqueal, certo? Ah, mas espera aí, como que eu vou conseguir introduzir esta sonda na traqueia do meu animal, sendo que ele tem o reflexo de deglutição, que é aquele reflexo protetor? Para isso, eu tenho que induzir o meu paciente na anestesia, ou seja, eu vou aplicar um anestésico geral injetável no meu animal, que nós ainda não vimos, nós vamos ter uma aula sobre isso. Então, eu injeto um anestésico direto na veia do meu animal, ele ficará anestesiado, e a partir disso, ele perde todos os reflexos e eu consigo promover a intubação do paciente. Ah, mas espera aí, se eu estou administrando um anestésico na veia do meu animal, por que eu preciso depois manter ele na anestesia inalatória? Normalmente, esses anestésicos que são injetados na veia do animal para promover esse tipo que nós chamamos de indução, certo? Eles têm duração curta, por exemplo, duração de 5 minutos.
Então, eu aplico esse anestésico com o único objetivo de promover essa indução. E o que nós chamamos de manutenção, ela é feita pelo aparelho ou ela é feita pela anestesia inalatória, certo? Então, é isso que vai acontecer com o nosso paciente. É isso que vocês vão ver nas rotinas de cirurgia, beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os aparelhos de anestesia inalatória. Qual que é a composição desses aparelhos de anestesia inalatória? E nós temos o aparelho lá no nosso hospital veterinário. Então, assim que nós retornarmos, eu levarei vocês até a clínica, até o hospital, para nós termos uma aula prática, né? Pelo menos para compreender e pelo menos para entender o funcionamento desses aparelhos, ok? Não se preocupem que quando voltarmos, nós explicaremos isso de uma maneira mais prática. Então, aqui, pessoal, o que a gente consegue ver, o que a gente está vendo, são os modelos dos primeiros aparelhos de anestesia inalatória, né? Então, a anestesia inalatória, ela começou a partir de 1840, 1845, 1850. A partir daí, foi mencionado na comunidade científica, né, que era possível realizar procedimentos cirúrgicos com o paciente inconsciente, que este paciente estaria vivo e, logicamente, depois ele acordaria desta inconsciência. Então, isso daqui são os primeiros aparelhos de anestesia inalatória, né? Olha só, aqui dentro, onde eu circulei, é uma cuba de vidro, onde era colocado um líquido, que este líquido se vaporizaria, ou então até algodões ou chumaços de algodões embebidos com este líquido. Este líquido nada mais é do que o éter, que foi os primeiros anestésicos inalatórios utilizados. O paciente, então, pegaria essa extremidade, colocaria na boca e no nariz e começaria a respirar os vapores do éter que vinha desta cumbuca. Consequentemente, o paciente logo entraria em estado de sono, né? Ou seja, no estado de anestesia. Se a gente observar aqui desse lado, então aqui era colocado o éter ou o líquido anestésico, e aqui na extremidade da boca e do nariz do paciente para ele respirar. Então, até agora, o que a gente já consegue deduzir, o que a gente consegue já começar a raciocinar, que meu agente anestésico inalatório nada mais é do que um líquido, não é isso? E este líquido precisa se transformar em gás, precisa se transformar em vapor, para o paciente, no caso para o nosso animal, inalar esses gases ou esses vapores e a partir daí ficar anestesiado. Não é isso? Então, esses são os modelos dos primeiros aparelhos de anestesia inalatória que foram apresentados para a comunidade científica lá em 1840, 1850, nos Estados Unidos. Ok? Logicamente, os aparelhos de anestesias atuais são totalmente diferentes, né? Mas obedecendo aos princípios lá dos primeiros aparelhos de anestesia inalatória. Então, o que a gente consegue visualizar neste aparelho, que ele é extremamente completo, né? Este local aqui é onde eu vou colocar o meu anestésico, ou seja, o que nós chamamos de vaporizador, certo? Então, eu coloco o meu anestésico ali, ele é um anestésico, então ele é líquido, esse líquido vai ser vaporizado, certo? Atrás deste aparelho nós temos diversas mangueiras que estão recebendo, no caso, os gases, como óxido nitroso ou como o oxigênio mesmo, que vai diluir ou que vai vaporizar este anestésico e vai ser, ele levará esse anestésico para o paciente. E aqui, ó, o que a gente consegue visualizar neste ladinho, neste cantinho esquerdo, é as mangueiras que irão levar o ar, o oxigênio anestésico para o paciente e que irão tirar o CO2 do paciente, né? Que são as mangueiras que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Esses aparelhos aqui, no caso, esse é mais completo, né? Esse aqui é um respirador automático. Quando eu faço um bloqueio anestésico no meu animal, eu bloqueio toda a musculatura dele, ele para de respirar, então eu tenho um ventilador mecânico respirando por ele, né? Então, este ventilador propicia, né, a obtenção de uma respiração mecânica, tá? E o que a gente consegue visualizar aqui em cima é um monitor multiparamétrico, né, que mede
pressão arterial, que mede saturação de oxigênio, que mede frequência cardíaca e assim por diante, para auxiliar no procedimento anestésico. Então, logicamente, os aparelhos de anestesia eles evoluíram drasticamente desde 1840 até agora. Temos também aparelhos de anestesia inalatória que são portáteis, né? Na veterinária, isso também é utilizado de uma maneira muito grande, né? Então, aqui, ó, que vocês conseguem observar, é o local onde eu vou colocar o meu anestésico inalatório, né? Onde eu vou colocar o líquido desse anestésico. Ele vai se transformar em vapor, vai ser vaporizado, certo? E a partir de mangueiras, e isso será levado para o paciente, tá? E aqui eu tenho o que nós chamamos de fluxômetro, que vai medir a quantidade de fluxo que eu vou utilizar no nosso paciente. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? Então, temos aparelhos também que são aparelhos móveis, né? Portáteis, que a gente consegue levar para qualquer lugar que for necessário. Esse aparelho é utilizado principalmente na anestesia veterinária. Um outro tipo de aparelho de anestesia inalatória portátil, né? Esse daqui já está até dentro de uma maleta para facilitar o seu transporte, mas os princípios são o mesmo, né? Então aqui a gente coloca o nosso agente anestésico, né? Aqui a gente coloca o nosso anestésico inalatório que vai ser vaporizado e ser levado para o paciente através de mangueiras, né? E aqui o fluxômetro que vai medir o fluxo diluente para o nosso paciente, tá? Então, diversos tipos de aparelhos de anestesia inalatória. Então, de uma maneira geral, os componentes do aparelho de anestesia inalatória está aqui, né? O local que precisa vaporizar aquele líquido anestésico, né? Os sistemas que vão levar esse anestésico já vaporizado para o nosso paciente. E aí nós temos sistemas abertos e sistemas fechados, eu vou falar um pouquinho disso também. O ventilador, nem todo aparelho de anestesia inalatória possui um ventilador, mas naquele modelo lá que eu mostrei inicialmente, ele possui um ventilador. E um canister, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Se eu ficar falando agora, a gente não vai compreender muito bem. Mas, de uma maneira geral, esses são os componentes do nosso aparelho de anestesia inalatória, tá? Então, vamos começar a falar agora sobre os nossos vaporizadores. Lembra que vaporizador é onde eu vou colocar, o próprio nome dele já está falando, né? Ele vai vaporizar. É onde eu vou colocar o líquido, que é o nosso anestésico, e este líquido vai ser vaporizado. E é este vapor que eu vou administrar no nosso paciente. E aí, esses vaporizadores, ó, eles podem ser vaporizadores calibrados ou vaporizadores universais. E o que significa isso? Nós temos diversos tipos de agentes anestésicos, que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar. Na medicina veterinária, aí, nós podemos utilizar rotineiramente uns dois, três tipos de agentes anestésicos. Ok? Quando eu falo em vaporizador, todo mundo lembra que é o local onde eu vou colocar o meu líquido anestésico e esse líquido precisa ser vaporizado. Não é isso? Quando eu falo em vaporizador universal, é aquele vaporizador que aceita qualquer agente anestésico. Então, eu tenho agente anestésico A, B e C. Nesse vaporizador universal, eu posso utilizar qualquer um desses anestésicos. Quando eu falo já em vaporizador calibrado, ele só aceita um único tipo de anestésico, um único tipo de fármaco. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Anestésico A, B e C. Um vaporizador calibrado, ele só aceita, por exemplo, o anestésico do tipo A. Ok? E então, esses são os tipos de vaporizadores. Vaporizadores universais e vaporizadores calibrados. Tá? Normalmente, o que nós iremos utilizar são vaporizadores universais, que a gente pode utilizar tanto anestésico do tipo A, do tipo B, C e assim por diante. Logicamente, um vaporizador calibrado é extremamente mais sensível, né? Então, o fluxo que eu administro no meu paciente é extremamente mais controlado. Os vaporizadores podem possuir fluxômetro, que vai medir o fluxo do meu diluente. Tá? Quem que é o diluente? Gás, um oxigênio no caso, certo? Então, os vaporizadores nada mais é do que as nossas fontes de gases. Tem algumas imagens e eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil da gente compreender. Então, tá aqui, né? Lembra daquele anestésico, aparelho de anestesia inalatória portátil que nós tínhamos falado? Então, esse daqui é o nosso vaporizador.
Então, é aqui que eu vou preencher com o meu líquido anestésico e este líquido vai ser vaporizado. No caso, aqui é um vaporizador universal, né? E aqui o que nós tínhamos conversado é o fluxômetro. Ele mede o fluxo diluente para o meu vaporizador. E a partir deste vaporizador, então, está saindo o anestésico vaporizado aqui. Aí, essa mangueirinha está entrando aqui atrás, tá? E aí eu tenho as saídas, né? Desses canos que nós vamos chamá-los de traqueias, né? Porque eles têm as características, parecem a traqueia, né? Isso daqui é como se fossem os anéis cartilaginosos e tudo mais. Então, este anestésico vaporizado vai ser levado para o nosso paciente através desses sistemas de canos, né, de tubos, chamados de traqueia, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, ok? E não sei se vocês lembram lá atrás que tinha um elemento também chamado de canister, não é isso? Canister é isso daqui, ó. Dentro desse canister, o que eu tenho? Uma substância chamada de cal sodado, ou seja, como se fosse uma areia, tá? Que eu coloco aqui dentro. O que essa areia vai fazer? O ar que o animal está expirando vai passar por dentro deste canister e esse canister vai fazer o quê? Vai pegar o CO2 que ele está inalando. Então, na nossa expiração, ela é rica em CO2. Esse CO2 vai passar por este canister e vai ficar preso, né, dentro desta cal sodada. A gente vai falar daqui a pouquinho mais para vocês com relação a isso. Então, aqui a gente está conseguindo ver, né, um vaporizador, no caso um vaporizador universal, e nesse vaporizador universal eu tenho diversas marcações aqui para os diferentes tipos de anestésicos que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar um anestésico do tipo A, eu pego e coloco nessa marcaçãozinha. Isso a título de marcação, né, para eu saber com qual agente anestésico eu estou trabalhando. Lembrando que os agentes anestésicos terão diferenças farmacológicas significativas, que a gente vai abordar depois, beleza? E aqui um vaporizador calibrado, né? Pode ver que aqui já está escrito até o nome do anestésico que eu vou utilizar neste vaporizador. No caso, esse é um vaporizador para sevoflurano, tá? Depois a gente vai falar sobre esses anestésicos, tá? Então, aqui um vaporizador calibrado, que ele só pode ser utilizado com um único agente anestésico. Um outro vaporizador calibrado também, né? Só que esse no caso é para um outro tipo de agente anestésico chamado de isoflurano ou isofluorano, tá? É a mesma história. Eu vou colocar o líquido dentro deste vaporizador e este vaporizador, o próprio nome já diz, ele vai transformar este líquido em vapor para ser administrado no nosso paciente, tá? Nesse caso é um vaporizador calibrado também, que só aceita o isofluorano como agente anestésico. Tá? Na veterinária, a gente utiliza apenas, ou basicamente, né, os vaporizadores universais. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos sistemas. Né? O que seriam esses sistemas? Seriam aqueles canos, né, que nós já chamamos de traqueia, que vão levar esse vapor até o nosso paciente. Então, eu tenho um sistema aberto, um sistema fechado, e um sistema também que eu vou chamar de sistema semi-fechado. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eles. Mas o que são esses sistemas? O local, o caminho por onde o anestésico, que agora ele é um vapor, vai ser levado até o nosso paciente, tá? E a gente vai começar a falar sobre eles. Então tá aqui, para nós compreendermos, né? Nós temos um sistema aberto. O que seria esse sistema aberto? Então, o agente anestésico vai até o animal, e o ar expirado deste animal, olha só, vamos entender o seguinte. Então, aqui está o meu animal, certo? Eu estou levando para o meu animal o quê? Oxigênio e o anestésico inalatório. Local de absorção desse anestésico inalatório, via de absorção, via respiratória. Via de eliminação desse anestésico inalatório, via respiratória também. Então, quer dizer que na expiração desse animal, o que ele está jogando fora também? O que ele está eliminando? O agente anestésico. Então, ele está eliminando o CO2 e está eliminando o anestésico também, certo?
Quando eu falo em sistema aberto, eu estou levando esses gases, né, anestésicos de oxigênio para o meu paciente e o que ele está jogando fora, CO2 e anestésico, vai ser jogado no ambiente, certo? Por isso que está escrito aqui, ó, sem absorção de CO2. Então, na sala de cirurgia, você estará respirando, inalando o CO2 que esse animal está jogando fora, estará inalando também o anestésico que este animal estará jogando fora, certo? Isso é o que nós chamamos de sistema aberto. O gás vai para o paciente e a expiração é jogada no ambiente. Quando eu falo em sistema fechado, então é um sistema circular, o próprio nome já diz, né? Então eu levo os gases para o meu animal expira esses gases, lembra que esses gases têm o quê? CO2 e tem o agente anestésico, não é isso? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui é meu aparelho de anestesia inalatória. Depois eu vou ter uns esqueminhas melhores para mostrar para vocês. Então, os gases com o anestésico e o oxigênio está sendo levado para o meu animal. Meu animal inalou e agora ele vai expirar o próprio agente anestésico e o CO2. Num sistema fechado, esses gases expirados vão passar por um local que vai absorver o CO2. Só o CO2, o anestésico ainda permanece. E aí esse gás ele será devolvido para o sistema circulatório, ou seja, circulatório que eu falo, esse sistema circular, desculpa, não circulatório, esse sistema circular que está levando os gases, tá, pessoal? Então, passou por uma central que absorveu esse CO2 e agora esse gás limpo, sem o CO2, mas que tem o anestésico inalatório, vai ser devolvido para o circuito que está levando o anestésico inalatório para o meu paciente. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é maximizar a utilização do nosso anestésico inalatório. Concorda que se eu tenho anestésico inalatório aqui, eu não preciso jogar anestésico inalatório limpo, digamos assim? Então, esse é um sistema circular fechado. E um sistema semi-fechado é exatamente isso que a gente desenhou, só que agora eu tenho uma válvula que joga esses gases para fora também, né? Então, eu reaproveito um pouco, só que um pouco também eu jogo fora, tá? Então, esse é o que nós chamamos de sistema aberto, sistema fechado, certo? Então, quando eu falo em sistema aberto, olha só, não tenho reinalação dos gases expirados. O animal inalou e agora o animal expirou e tudo isso vai ser jogado fora. Quando eu falo que ele é altamente poluente, é para o ambiente cirúrgico, certo? Então, está você lá na sala de cirurgia e você está inalando o anestésico que o animal está jogando fora. E temos agentes anestésicos que são altamente teratogênicos. Então, por exemplo, uma mulher grávida não pode, de espécie nenhuma, de jeito nenhum, ficar numa sala com anestesia inalatória, tá? Não tenho resistência respiratória e eu tenho perda de umidade, porque tudo isso vai estar sendo jogado fora também. Então, esse é um sistema aberto. Então, o sistema aberto basicamente é isso, tá? Esqueçam isso por enquanto. Então, esquece isso, esquece essa mangueirinha. Sistema aberto é isso. Olha só, eu tenho meu fluxômetro, eu tenho meu vaporizador, pronto, o anestésico inalatório está caminhando por essa mangueira, chegou aqui, ele vai para o nosso animal. Ok? Vai para o animal, a hora que o animal expira, isso vai ser jogado fora no ambiente, tá? Isso que eu tinha pedido para vocês ignorar por enquanto é que isso daqui nada mais é do que um respirador automático, tá? Que não é necessário em toda cirurgia, né? Então, isso é um sistema aberto. O anestésico vai para o paciente, volta e é jogado no ambiente. Então, tá aqui, né? Ó, isso daqui é o que a gente chama de baraca, para animais pequenininhos, certo? Então, aqui, ó, eu coloco a minha mangueira, que está vindo anestésico inalatório. Esse gás vai para o meu animal, então aquele tubo endotraqueal vai estar ligado aqui. E a hora que o animal expirar, esse ar expirado vai passar por essa traqueia e vai ser jogado aqui
fora no ambiente. Então, se você respirar aqui pertinho, você vai começar a ficar anestesiado, tá? Você vai começar a ficar com sono por causa do anestésico que você está inalando. Já um sistema fechado, igual a gente já tinha conversado, o principal objetivo é esse daqui, ó, reduzir o consumo de anestésico. Porque eu estou reciclando o anestésico que meu paciente está jogando fora. Consequentemente, eu tenho essa menor poluição do ambiente cirúrgico, só que é preciso que aquela substância que absorva o CO2, que estava naquele canister, né? Aquela areinha que a gente conversou. Se eu economizo agente anestésico, também eu economizo quantidade de gases frescos que eu tenho que dar para o meu paciente. Logicamente, uma das complicações desse sistema fechado, não complicação, mas você deve ficar atento, porque o risco do meu paciente ficar muito profundo na anestesia é grande. E aí, como que a gente vai avaliar se o animal está sendo aprofundado na anestesia? Pelos planos anestésicos que a gente teve na nossa aula passada. Então, aqui é um esqueminha básico de um sistema fechado. Certo, pessoal? Vamos entender o que está acontecendo. Olha o nosso fluxômetro, olha o nosso vaporizador. Aqui são as fontes de gases, né? Os cilindros com os gases diluentes. Ok? Normalmente, o oxigênio. Então, agora o anestésico está vindo aqui, segue a nossa setinha, vai para a traqueia e vai para o nosso paciente. O paciente expirou, esse gás vai passar por este canister. O que esse canister vai fazer? Absorver todo o CO2. Lembra que tinha areia e essa areia vai pegar todo o CO2. E agora esse ar limpo, né, digamos assim, ele vai o quê? Voltar para o paciente. E o ciclo continua. Logicamente, eu tenho uma válvula de alívio, né, para de vez em quando jogar este ar fora, tá? Para não sobrecarregar todo esse sistema. Então, esse é um sistema circular, um sistema do tipo fechado, certo? Qual que eu vou usar? Depende da tua experiência, tá? Você pode usar um aberto, um fechado, mas depende muito da tua experiência. E aqui o sistema fechado, né? O mesmo esqueminha do sistema fechado. Esqueçam isso, que esse daqui é o nosso respirador automático, né? A gente já tinha conversado que nem todo aparelho vai possuir. O fluxômetro, a nossa fonte de gás aqui, o diluente, o vaporizador, desculpa. Então, aí o anestésico olha para onde ele vai nesse sentido e chega até o paciente. Do paciente, ele retorna, passa por um local onde eu tenho aquela cal sodada, onde vai ser absorvido o CO2, e agora ele volta para o nosso paciente, tá? O mesmo esqueminha que a gente tinha mostrado no diapositivo anterior, beleza? Eu tenho um sistema semi-fechado, tá? Onde ocorre uma reinalação parcial desses gases, porém eu preciso ter o mesmo absorvedor de CO2 e ele é menos poluente porque eu estou reutilizando de uma maneira parcial esses gases, ok? É a mesma história. Então, aqui as vantagens, né, desta anestesia inalatória. Vantagem é controlar com precisão meus planos anestésicos, que nós tivemos na nossa aula passada. Lembra dos planos, né, que nós conversamos. Então, vamos pensar. Se eu estou incisando a pele, eu estou causando um estímulo doloroso para o meu paciente. Se eu estou pegando uma furadeira e colocando um pino dentro do osso dele, eu estou proporcionando uma dor diferente para o paciente. Então, naquele estímulo doloroso maior, ele precisará de mais anestésico. Então, essa que é a vantagem, você controlar a profundidade anestésica, então controlar esses planos, né? Ah, mas quando que eu sei que meu paciente está começando a acordar? É só vocês relembrarem a nossa aula de plano anestésico, que foi a nossa última aula. Eliminação desses agentes anestésicos. Eliminação pulmonar. Lógico, eu posso ter eliminação e metabolização hepática? Posso, mas a maioria deles, eliminação totalmente pulmonar. Então, não passa pelo fígado nem pelos rins. Recuperação rápida. A partir do momento que eu desligo meu aparelho de anestesia, ou eu paro de fornecer o anestésico para o meu animal, em torno de 5 minutos ele já está acordado. E, logicamente, meu custo-benefício é muito grande, certo? Fazer a cirurgia com anestesia inalatória te dá uma segurança muito maior do que com um agente anestésico injetável, que a gente ainda vai ter aula sobre isso. Desvantagens disso, né? Logicamente, eu preciso ter conhecimento.
do aparelho, preciso ter conhecimento do agente anestésico. Então, eu preciso ter treinamento, né? Eu preciso de equipamentos específicos. Vamos fazer uma comparação com uma anestesia injetável. Eu só preciso, na anestesia injetável, de agulha, seringa e anestésico, né? Já na anestesia inalatória, eu preciso do equipamento específico. Preciso ficar monitorando constantemente para evitar que meu paciente entre naquele plano, naquele estágio anestésico muito profundo. E, logicamente, todo anestésico, independente se injetável ou inalatório, pode acarretar em alterações cardiovasculares, como bradicardia, hipotensão e assim por diante. Tá? Então, algumas desvantagens, mas notem que desvantagens, por exemplo, treinamento, é só eu começar a trabalhar com isso, fazer uma especialização, eu começo a tirar essas desvantagens, né? O equipamento específico, a partir do momento que eu tenho ele, já não existe mais essas desvantagens. O monitoramento constante, isso é obrigatório para todo anestesista, né? Então, se eu faço isso corretamente, eu não tenho essas desvantagens. Então, notem que as vantagens da anestesia inalatória é muito maior quando nós vamos comparar com qualquer outro tipo de anestesia. Ok? Então é isso, pessoal. Relembrem a aula dos planos anestésicos, assistam e estudem essa aula e na nossa próxima aula nós já iremos começar a abordar os nossos agentes anestésicos. Falaremos sobre propriedades farmacológicas deles. Ok? Então, por hoje é isso, galera. Bom estudo, boa aula e um grande abraço.